Olá, boa noite. Vamos aqui à nossa quinta Diagnósticos na Prática, Diagnóstico TEA na Prática. Hoje eu vou falar sobre as 5 perguntas essenciais para vocês fazerem numa entrevista em caso de sinal de risco de TEA, em caso de suspeita de TEA. Quais são as 5 perguntas que vocês devem fazer se vocês estiverem suspeitando nessa entrevista inicial aí, tá bom? Entrei um pouquinho mais cedo, porque vai ficando mais tarde, vai ficando mais calor e aí minha sala fica infestada daqueles bichinhos siriri. Eu vedei aqui todas as minhas janelas, mas melhor entrar um pouquinho mais cedo, assim eu não engulo nenhum mosquito. Bom, vamos lá. A gente pode ter um pai que já veio procurar vocês numa entrevista já se queixando de sinais de risco. Então esse pai já chegou: olha, eu tô suspeitando que meu filho possa estar dentro do espectro, então eu gostaria de uma avaliação especializada, e aí a sua conduta vai ser uma, né? Porque aí, se você já tiver expertise, já souber fazer essa avaliação, se você estiver numa avaliação, numa equipe multidisciplinar, ou você souber fazer essa avaliação especializada, provavelmente você já vai ter uma anamnese especializada, vai organizar essas sessões de uma determinada forma, né? Assim como as minhas alunas do curso de Diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista fazem, ou quem já tem uma capacitação já faz de uma maneira determinada. Ou você pode estar aí no seu consultório, chegou uma criança com uma queixa não específica, não especificamente relacionada ao transtorno do espectro autista, como por exemplo birra, dificuldade com transições, alterações de sono, que a gente sabe que isso pode estar relacionado, mas não é uma red flag específica do transtorno do espectro autista. E aí, como comumente isso está relacionado, mas não é um critério diagnóstico para o transtorno do espectro autista, por exemplo, alteração de sono não é um critério diagnóstico. Agora, dificuldade com transições, dificuldade diante de frustrações, rigidez, inflexibilidade é um critério diagnóstico, mas não é unicamente do transtorno do espectro autista. Diversas outras condições também apresentam essa dificuldade, não só nos transtornos do neurodesenvolvimento, como também crianças que não têm nenhum transtorno do neurodesenvolvimento, que não tem nenhuma condição mais grave, digamos assim, né? Somente questões comportamentais, situacionais, um estado ali momentâneo, uma questão ambiental, também podem apresentar essa dificuldade. Quem conhece um pouquinho mais sobre o transtorno do espectro autista sabe que o critério A, que são déficits na comunicação social, os déficits na comunicação social são elementares, universais e essenciais para o diagnóstico. O critério B, que são os comportamentos restritos, repetitivos e estereotipados, eles são importantes, né? Temos lá 4 esferas e apenas 2 precisam estar alteradas das 4, podem estar as 3, podem estar as 4, pode estar a primeira e a quarta, a segunda e a terceira, a primeira e a terceira, enfim, que dá essa cara de espectro, né? Mas se não tiver o critério A alterado, a gente nem pensa em transtorno do espectro autista. Mas, enfim, voltando. Se uma criança chega com dificuldade de transição, por exemplo, com inflexibilidade, com dificuldades para se autorregular, está ali na faixa etária para a gente pensar em transtorno do espectro autista, algumas perguntas precisam ser feitas para que a gente possa descartar a possibilidade dessa criança estar dentro do espectro, porque estas dificuldades com transições e inflexibilidades pode se tratar de uma criança dentro do espectro, né? Então eu separei aí 5 perguntas essenciais para a gente fazer uma avaliação, para a gente descartar essa ideia. A primeira delas é resposta ao nome, né? Então é importante, se esse pai, além dessa dificuldade de transição e de inflexibilidade, se esse pai já não te trouxe nenhum outro sinal,
ali da sua coleta de dados, ele já não trouxe nenhum outro sinal que você já conheça, que você já identificou só ali naturalmente, espontaneamente, é importante que você pergunte, pensando lá no critério A, porque assim que a gente organiza uma entrevista, né? Então, eu quero saber, eu quero descartar a possibilidade dessa criança estar dentro do espectro. Então, eu tenho lá os critérios na minha mente, né? Lá, que estão lá no DSM-5. Os critérios do DSM-5 vão se configurar em critério A e critério B. O critério A é reciprocidade socioemocional, testes nos comportamentos comunicativos não verbais e desenvolvimento, entendimento, desenvolvimento e manutenção das relações. Então, eu vou fazer perguntas relacionadas a isso para ver se essa comunicação social está ou não alterada. Então, de mais importante e que em geral está mais alterado, é claro que a gente tem instrumentos de rastreio que a gente pode fazer, utilizar. Inclusive, a gente lançou essa semana o curso, eu lancei o curso, tá aberto na plataforma da Hotmart, sobre a escala de responsividade, a escala SRS2, escala de responsividade social, a aplicação e a correção dessa escala, que é baseada no DSM-5 para crianças de 2 anos e meio até adolescentes e adultos, que é uma escala de semestre de risco, né? Não é uma escala diagnóstica, mas é baseada no DSM-5, é bem legal. A gente pode usar escalas, enfim, mas a gente ali numa primeira entrevista, a gente não vai sacar uma escala e vai ali dar pro pai. A gente tá conversando com esses pais, a gente tá levantando hipóteses do que é que a gente vai investigar mais, o que a gente vai fazer. Então é importante que a gente conheça algumas perguntas que a gente possa fazer. Então, no primeiro momento, a gente pode fazer perguntas relacionadas ao critério A. E a primeira pergunta que eu selecionei é a resposta ao nome. Quando você chama seu filho, ele responde ao nome. A gente também tem que tomar cuidado com o gradativo disso, né? Então, eu costumo perguntar assim, ele responde ao nome? Ah, sim. Como é isso? Como é a qualidade disso? Ou então os pais dizem não. Mas como é a qualidade disso? Não, quando ele tá na TV ou quando ele tá no tablet. Quando não, ele responde todas as vezes. Então eu sempre dou umas perguntadas a mais. Ele responde sim. Mas quantas vezes você tem que chamar? É só após insistência? Sim, só após insistência. É só após eu tocar nele. É só após eu entrar na frente dele e olhar olho no olho. Aí eu consigo captar a atenção. Quantos por cento? De 100%, quantas vezes ele te responde imediatamente ou na segunda vez que você chama? Quando você chama, ele responde ao nome, ele olha para você, né? Então, essas perguntas adicionais são bem importantes para a gente entender a qualidade dessa resposta ao nome. Eu costumo validar isso, assim, 70% das vezes que eu chamo, essa criança me responde virando a cabeça e os olhos, né? Ou respondendo verbalmente, né? Oi, mãe! Ou coisa parecida. E aí, menos do que isso, eu costumo entender que tem aí alguma coisa para eu prestar atenção. E aí eu vou avaliar na minha interação com a criança. E na observação dos pais durante a minha avaliação e também em vídeos caseiros que eu possa pedir. A segunda pergunta importante essa primeira resposta ao nome está lá na reciprocidade socioemocional, critério A de comunicação social. A segunda pergunta é sobre o contato visual. Então, a qualidade do contato visual, e a gente pode colocar junto aí atenção compartilhada. Então, eu faço perguntas relacionadas a se a criança compartilha interesses com esse pai, com esse responsável, né, o genitor, a genitora, se ele mostra coisas, se ele leva brinquedos até ela, se ele faz isso acompanhado de contato visual, se ele mostra coisas na rua, aponta, passarinho, carro, olha o cachorro, olha esse carro que legal, enfim.
se ele mostra coisas e como ele faz isso. Se ele faz isso olhando para ela ou se ele só vai lá, coloca um brinquedo no colo dela e vai buscar outro. Às vezes é comum os pais falarem assim, ele traz sim, ele tá lá brincando com um monte de coisa ao mesmo tempo, ele vai empilhando tudo no meu colo, mas ele não me olha não, ele não engaja a brincadeira comigo não. Então assim, tá, ele traz, mas ele não troca, ele não olha. Então eu dou uma avaliada também na qualidade desse contato visual, dessa atenção compartilhada. Essa é a segunda pergunta, né? Então, compartilhamento de interesses e essa atenção compartilhada do olhar, a qualidade do contato visual e do compartilhamento. A terceira pergunta, a terceira área que eu avalio é o interesse por pares. E aí fica uma dica bem importante que eu costumo chamar da maldição do conhecimento, né? Nós somos profissionais, atuamos na área, conversamos com outros profissionais, lemos artigos, e lemos livros, e estamos super acostumados a falar, e eu aqui também, pares, eu avalio com par. O pai não sabe o que é par, né? O que é par? E às vezes os pais ficam com vergonha de perguntar, né? Porque pode parecer que é muito comum ou que ele tem obrigação de saber, né? Então é importante perguntar e perguntar de um jeito que o pai compreenda, né? Então a gente pode perguntar como é o interesse por crianças da mesma idade. Nesse quesito, eu costumo perguntar se a criança se interessa por outras crianças da mesma idade que ele não conheça. E não vale assim o primo, aquela prima que mora no mesmo quintal, a prima que fica na casa da avó todo dia junto, né? Então eu tenho um interesse específico em saber quando ele sai para algum lugar e ele vê crianças que ele não conhece, como é o comportamento dessa criança. Ele já vai se junta, ele vai em cima do brinquedo, como que ele chega perto dessa criança, se a criança não tá com nenhum brinquedo, ele chega perto, ou ele se interessa pela criança, ele toca, ele cheira, ele morde, o que ele faz, né? Então o interesse por pares é importante, eu também avalio qualitativamente esse interesse. Eu não fico com perguntas, ele se interessa por pares? Sim. Né? E às vezes o pai não sabe nem o que é par, ou então ele tá balizando, tá te respondendo baseado no primo que mora no mesmo quintal, né? E aí não é exatamente essa criança que eu quero saber, eu quero saber uma criança desconhecida. Se por acaso essa criança, né, e a gente tem aí várias crianças que nasceram na pandemia, então não tem muito contato, não tiveram muitas possibilidades de sair, a gente avalia a criança com par durante a avaliação, um par desconhecido para poder ver como ela se sai. Ou pede vídeos caseiros, facilita essa possibilidade de avaliação aqui. Essa é a terceira, né? Interesse por pares desconhecidos. A quarta movimentos repetitivos, comportamentos repetitivos. E aí eu vou incluir comportamentos verbais e motores, tá? Então, brincar estereotipados, enfileirar, empilhar, enfim, o brincar estereotipado de alguma forma, girar, os movimentos estereotipados, né? Pular, saltar, flapping de mão, andar na ponta dos pés, movimentos de mão estereotipados, andar de um lado para o outro, todos os movimentos repetitivos estereotipados que a gente possa vir avaliar. E a gente tem que tomar cuidado também com como perguntar, né? Seu filho faz movimentos estranhos de mãos, de braços? Não, porque muitas vezes isso para um pai, né, não é estranho, ele tá demonstrando alegria, não tem nada de estranho, é bonitinho, né, então não é estranho. Então, muitas vezes, nesses casos, vídeos são o mais adequado e ideal para que a gente possa tirar uma dúvida de um determinado comportamento.
E aí a gente inclui a ecolalia também, né? Comportamento verbal repetitivo. Esse é o quarto. E o quinto, a quinta pergunta essencial para a gente pensar numa entrevista inicial são as questões sensoriais, né? Então, se a criança ela tem alguma alteração com barulhos, liquidificador, batedeira, moto, fogos, qualquer barulho para mais, então uma sensibilidade aí que em algum momento os pais perceberam, secador, latido de cachorro, campainha, ou para menos, dor para menos, né? Então é comum a gente ouvir relatos de pais: olha, meu filho caiu e foi pro hospital e tomou ponto e não chorou, igual ele chora, por exemplo, quando a gente tira um brinquedo para ele tomar um banho, né? Então eu fiquei assustada. Ou então eu ouvi recentemente numa avaliação multidisciplinar que a criança pegou uma panela que tinha acabado de sair do fogão, tava quente, a criança pegou, os pais deram um grito, né, porque a criança acabado de desligar o fogo, a criança pegou, os pais deram um grito, a criança se assustou com um grito, mas não demonstrou dor, e aí, enfim, colocaram lá em cima, mas notaram ali que a criança tinha uma alteração com relação à temperatura. Enfim, esse tipo de pergunta é importante. Dor, temperatura, texturas, né? Também é importante para verificar, porque as questões das alterações sensoriais, de como a criança recebe essas questões sensoriais, também é um critério que está lá no item B, hipohiperreatividade sensorial, dos critérios do transtorno do espectro autista no DSM-5. Então eu considero que essas perguntas, a resposta ao nome, as alterações do contato visual aliada ao compartilhamento de interesse, a atenção compartilhada, o interesse por pares, os comportamentos repetitivos estereotipados, verbais e motores, e a hiperreatividade sensorial são áreas que precisam ser investigadas diante de sinais de risco para a TEA ou diante de queixas que não exatamente de risco para a TEA, né, não exatamente uma queixa, uma demanda de avaliação de risco para a TEA, mas que você, profissional que já tem aí o ouvido treinado para sinais de risco para a TEA, precise definir um caminho, né, por onde seguir, o que você vai fazer de avaliação. Se você ouviu ali 1 ou 2 sinais e você precisa definir para onde vai caminhar a sua avaliação, né? Então você precisa dar uma rastreada para definir se você vai fazer uma avaliação diagnóstica de diferencial de TEA ou não, e poder definir se você vai usar um instrumento de rastreio para levantar mais sinais, para poder justificar para esse pai que ele precisa fazer uma avaliação diagnóstica de TEA, encaminhar para um outro profissional se você não faz, né? Então, eu considero que essas perguntas são essenciais para você fazer uma avaliação diagnóstica mais aprofundada, tá? Vamos ver se vocês têm alguma pergunta sobre esse tema. Eu vou responder perguntas dentro desse tema, tá, gente? Porque depois dessa aula vai lá para a nossa comunidade Diagnóstico TEA, que fica lá no Hotmart Sparkle, e aí eu tento sempre responder as perguntas dentro do tema, porque senão a aula fica super bagunçada depois lá dentro da comunidade, tá? Peço desculpas para quem fizer perguntas fora do tema, mas para ficar bonitinha as aulas. Aí se vocês não tiverem perguntas, a gente se despede e nos encontramos na próxima aula. Deixa eu ver se tem aqui na caixinha. Não tem perguntas. Tá cedo, né?
Cristiano, de fogos, acho que é de fogos, né? É comum, sim, as crianças dentro do espectro autista, eles têm questões sensoriais, né? A equipe que acompanha seu filho pode fazer um trabalho, normalmente a TO faz, a psicóloga junto com a TO pode fazer um trabalho para ajustar isso, né? Mas é normal, sim. Algumas têm, outras não, né? Não é que todo mundo tem a mesma questão. Mas é bem comum a gente, nas entrevistas iniciais, ouvirem de pais, né? Que tem medo de secador, de batedeira, de liquidificador, de moto, campainha. E aí a gente tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes a gente escuta isso, escuta até aqui, né? A criança dentro do espectro autista tem medo de liquidificador, de batedeira. Aí, às vezes, o profissional tá avaliando lá uma criança e a criança não tem medo. Ela não tem nenhuma questão sensorial ou auditiva. Aí fala assim, então acho que ela não é. Olha, ela não tem. Né? Então a gente precisa se capacitar e estudar para ver que o critério B, essa questão está lá no critério B do DSM-5. No critério B, nós temos 4 questões lá, né? Comportamentos repetitivos motores, né? Que são flapping de mão, andar na ponta do pé, girar, brincadeiras estereotipadas, enfim. Nós temos o hiperfoco, interesse restrito, nós temos a inflexibilidade, a dificuldade com transições, nós temos a hiperreatividade sensorial. No próprio DSM-5, ele aponta que o critério A, que é os déficits na comunicação social, temos três questões e as 3 precisam estar alteradas para a gente dizer que a comunicação social está alterada. No critério B, nós temos 4, essas 4 que eu disse. E não precisamos ter as 4 alteradas para dizer que o critério B está alterado. Nós precisamos ter apenas 2 dessas 4. Então, como essa questão da hiperreatividade sensorial é uma delas, pode ter uma criança que não tenha, e tenha, por exemplo, hiperfoco e comportamentos repetitivos e motores e verbais, por exemplo, né? Aí ele não vai ter hiperreatividade sensorial e não vai ter, sei lá, dificuldade com transições, ela não vai ter os outros 2. Por isso que às vezes a gente vê exatamente essa grande variabilidade nos sintomas. Uma criança dentro do espectro é muito diferente de outra, que causa esses mitos, que causa essas dificuldades para os profissionais fazerem as avaliações, conseguirem fazer as definições diagnósticas, que causa dificuldades para os pais enxergarem, que causa às vezes muita negação, atrasam os diagnósticos, porque os pais ficam às vezes, pais e profissionais muitas vezes, né? Mas ele é inteligente demais e aquela outra criança tinha muita dificuldade. A questão intelectual não é um critério para o diagnóstico do transtorno do espectro autista. A deficiência intelectual é uma comorbidade, então a criança pode ou não ter deficiência intelectual. Aliás, é uma questão comumente encontrada, que a gente coloca como questão associada. Então a criança pode ter transtorno do espectro autista com ou sem deficiência intelectual. Ela não precisa ter deficiência intelectual para estar dentro do espectro. Outra questão, as próprias estereotipias, né? A criança não faz estereotipia, ela não precisa, é um dos critérios lá do B. Se a criança não tem estereotipia e tem, por exemplo, dificuldade com transição, que comumente aparece como birra, por exemplo, né? Porque a criança vai ter bastante dificuldade em fazer transição, então ela vai ter bastante comportamento problema, né? E isso vai aparecer externamente como o que comumente as pessoas chamam de birra. E vamos pensar numa criança hipotética que ela vai ter esse comportamento e ela vai ter o comportamento de hiperfoco, interesse restrito, com ilhas de habilidade. Então ela vai ser uma criança super, sei lá, com uma memória para, sei lá,
já vai saber o alfabeto, já vai ter hiperlexia, já vai estar lendo, vai ter super interesse em letras e números, né? Então essa criança, ela vai ser olhada, e vamos dizer que o critério A tá lá fechado, tá? Que é essencial que o critério A esteja fechado, comunicação social baixa. Ah, mas ela não tem flapping de mão, não tem questões de seletividade alimentar, então assim, é o que mais chama atenção pensando em autismo clássico, assim. Ah, mas super habilidades, ilhas de habilidades e fazendo birra, ninguém diz, né? Então precisa dos sintomas clássicos, a criança andando na ponta do pé, fazendo flapping de mão, enfileirando brinquedo, brincando com a roda do carrinho. Quando tem os outros dois critérios e não tem esses que todo mundo consegue enxergar, acaba que só olhos especializados vêm, né? Porque conhecem mais a fundo os critérios diagnósticos, conhecem crianças dentro do espectro de todas as formas, com todas os agrupamentos de características, já viu de tudo. E aí, às vezes, é quando as crianças são diagnosticadas, vão para a escola, vão para a família fala assim, imagina que não é, a escola fica batendo o pé que não é, mas na verdade é só uma configuração diferente de todos essas peculiaridades do transtorno do espectro autista, né? Enfim, então é preciso o olhar treinado mesmo para fazer uma boa avaliação. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta dentro do tema da nossa live. A Angelita Correia está perguntando se autista olha nos olhos durante vários minutos. Então, Angelita, como eu estou dizendo aqui, os critérios, há uma grande variabilidade nos sintomas, né? O olhar no olho é uma das características dentro lá do critério A, mas são várias características. Tem criança autista que olha no olho sim. Em geral, e tem criança autista que olha no olho muito assim, arregalado, até invasivo, né? A gente precisa entender que o transtorno do espectro autista é, em geral, uma alteração na interação, né? E essa interação pode ser, inclusive, invasiva. Tem muitos diagnósticos que passam despercebidos porque a criança, ela é muito sociável, se é dá pra gente dizer que a criança é sociável, mas é aquela criança que fala com todo mundo, não respeita o espaço do outro e fala, por exemplo, a gente tem alguns casos aqui que a criança, ela cumprimenta todo mundo, não percebe a adequação ao contexto, né? Não tem reciprocidade socioemocional, porque ela não espera o outro cumprimentar, ela não espera o outro responder, ela só fala dos assuntos dela, dentro do hiperfoco dela, cumprimenta o outro sempre do mesmo jeito, faz as perguntas dentro do interesse dela, mas ela fala com todo mundo, na fila, na rua, na esquina, fala com quem interessa, não interessa pra quem ela conhece, quem ela não conhece, chega muito perto, com o olho assim em cima, né? Aí vai falar assim, não é autista não, porque o autista não olha no olho, né? O autista não se interessa pelas pessoas. Então, é autista, né? Tem alteração na comunicação social, porque não troca turno, não tá interessado no que eu vou responder, no que eu vou perguntar, não responde as minhas perguntas, tá interessado no hiperfoco dele, então, por exemplo, pode ser me fazer uma pergunta de forma repetitiva, querer saber meu sobrenome, por exemplo, uma criança interessada com hiperfoco em sobrenomes, então perguntar o sobrenome para todo mundo, né? Todo mundo que ele vê, vai lá e pergunta o sobrenome, enfim. Então uma criança sim pode olhar nos olhos, né? Mas por vários minutos, o que? Essa criança fica parada olhando no olho, né? Então assim, tem que ver todos os critérios, são vários critérios, essa avaliação é bem minuciosa, porque existem vários diagnósticos diferenciais que precisam ser checados e outros descartados para avaliar outras condições que podem estar presentes, tá? Qual a orientação para dar para uma criança com síndrome de Down? Eu não sou especialista em síndrome de Down, Eliana. Deixa eu ver aqui.
Bom, gente, como eu falei aqui no comecinho da live, todas as nossas aulas de terça e quinta, elas ficam disponíveis aqui durante 7 dias e depois elas vão lá para nossa comunidade Diagnóstico TEA, que fica lá liberada em forma de assinatura na comunidade Hotmart Sparkle por R$15 por mês. Já tem lá mais de 75 aulas, então tem curso de tudo quanto é jeito sobre marcos do desenvolvimento, sobre diagnóstico, sobre entrevista inicial, devolutiva, todas as aulas que eu já dei aqui no Instagram. Então, toda vez que eu entrar aqui para dar uma aula, eu vou ter um tema e vou tentar concentrar toda a aula e todas as perguntas dentro desse tema para que a aula tenha começo, meio e fim e as perguntas também fiquem nisso. Então, eu tô vendo aqui um monte de pergunta até legal que me dá ideia aí para fazer outras lives, mas eu não vou entrar nisso, porque senão a aula fica uma maluquice, tá? Então, eu vou pedir sempre para vocês tentarem fazer perguntas, se for do interesse de vocês, perguntas sobre o nosso tema. Hoje o nosso tema é entrevista inicial, que perguntas fazer em caso de sinal de risco de diagnóstico, sinal de risco de TEA, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta dentro desse tema, mandem aqui, eu vou esperar mais um pouquinho. Patrícia, a sua pergunta, dentro do espectro autista, existe algum que tenha como característica a repetição de rotina pela criança e o medo de barulho? Sim, eu já falei sobre isso, a live vai ficar gravada, vai ficar aqui no feed, depois que terminar você entra e assiste, tá? Porque eu já falei sobre isso, aí depois você assiste. A Carla tá perguntando se as características se modificam com o desenvolvimento. As terapias servem para isso, para a gente conseguir uma maior adaptação ao mundo que não está preparado para os autistas, né? Então, é isso. Sim, tá? Mas é um processo adaptativo, porque as características vão estar sempre ali. Não tem problema, Patrícia, só pra não ficar repetitivo pra quem já tá aqui, mas por isso que fica gravado, tá? Mas fica gravada durante 7 dias e depois vai lá pra comunidade Hotmart no Sparkle, no aplicativo da Sparkle. Quem tiver interesse em assinar a comunidade e assistir todas as aulas, pra fazer assinatura, tem um link na nossa página aqui do Instagram, tá bom? Bom, gente, eu vou ficando por aqui, tô vendo que não tem aqui muitas perguntas relacionadas ao nosso tema de hoje, que é da entrevista inicial, aí para os pais ou profissionais interessados tô vendo aqui, perguntas quando se avalia criança e adolescente são diferentes? Ah, legal. Carla, são sim, tá? Tem algumas coisas que são iguais, porque o diagnóstico do transtorno do espectro autista, os sinais têm que aparecer até os 36 meses. Então, qualquer profissional que for avaliar uma criança, um adolescente ou adulto, ele vai ter que investigar se os sinais, os primeiros sinais ou os sinais apareceram até os 3 anos de idade. Então, mesmo numa avaliação de adolescente ou de adulto, tem que haver algum tipo de rastreio desses sinais lá atrás, porque se os primeiros sinais, por exemplo, vamos supor que a pessoa começou a ter algum comportamento repetitivo em sua vida, eu comecei a fazer tal coisa repetidamente, eu faço isso repetidamente, isso pode ser toque. Agora, se esse comportamento repetitivo, se essa pessoa sempre teve comportamentos repetitivos, e isso começou quando ele tinha 2 aninhos, isso é comum no TEA, não é TOC. Agora, se isso apareceu depois de certa idade, nunca tinha acontecido antes, a gente pensa em autismo se aconteceu antes. Se aconteceu depois e nunca aconteceu antes, a gente pensa em TOC, tá? Então, é muito importante para avaliação de adolescentes e adultos essa história retrospectiva. Então, e a gente tem muito poucos instrumentos para avaliar isso de forma retrospectiva. A gente tem esse instrumento, que esse aqui eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Agora a gente tem esse instrumento aqui, que é o SRS2, que é a Escala de Responsividade Social, segunda edição, que avalia a versão brasileira
da segunda edição, que avalia de 2 anos e meio, adolescentes e adultos. Adultos tem autorrelato e heterorrelato, que inclusive eu já falei aqui na live que eu lancei essa semana o curso da aplicação desse instrumento, tá lá na Hotmart, na nossa página www.diagnosticotea.com.br já tem o link para esse curso, é bem baratinho, acho que custa R$49, é o curso dessa escala. E ela é uma escala que abrange adolescentes e adultos, por exemplo, para rastrear esses sintomas. Tem que ser preenchido, por exemplo, pode ser preenchido por um adolescente, pode ser preenchido pelo pai, porque vai rastrear sinais e sintomas lá de trás. Então é importante sim, as perguntas são diferentes, tá? Porque numa criança, as perguntas tem a ver com o nível de desenvolvimento dela no momento, com as capacidades do momento. No adolescente e no adulto, a gente vai ter que avaliar o que está se configurando naquele momento, que ele está apresentando naquele momento, e o que ele apresentou até os 36 meses, porque este é um critério diagnóstico do DSM-5, que é o critério C. Esses comportamentos têm que ter aparecido até os 36 meses, tá? Deixa eu ver. O Júlio Psi tá perguntando se a entrevista é feita tendo a anamnese como base ou não. Fiquei confusa com a sua pergunta. O que você quer dizer com tendo a anamnese como base? Bom, quando eu recebo uma mãe a primeira vez, ela vem, enfim... Hoje eu só atendo autistas e eu só faço avaliação na equipe multidisciplinar em caso de suspeita de TEA e desenvolvimento atípico, eu não avalio outros casos. Mas antes disso, quando eu atendia todos os casos, né, eu não atendia só autista e avaliava todos os casos, numa primeira entrevista eu vou fazer um levantamento do que essa mãe está demandando, podia ser qualquer coisa, né? Então, antes de fazer... uma anamnese específica, até por trabalhar com desenvolvimento, eu não tinha uma anamnese específica para a primeira entrevista não, porque quando se tratava de transtornos do neurodesenvolvimento, a minha anamnese era outra, completamente diferente daquela anamnese básica, né? Então, numa primeira entrevista, eu fazia um levantamento ali de por onde eu ia seguir, né? Então, eu fazia mesmo é como se fosse uma primeira entrevista para eu checar por onde eu ia. E aí sim eu ia fazer uma entrevista especializada. Se fosse, por exemplo, uma suspeita de DI, eu ia por um caminho. Se fosse uma suspeita de TEA, por outro. Se fosse uma questão mais comportamental, ambiental, eu ia por outro. Então, no primeiro momento, é mais levantamento de hipóteses para eu pensar por que caminho seguir. Hoje, como eu só avalio crianças na avaliação multidisciplinar em caso de suspeita de TEA, isso já não acontece mais comigo, mas por conta de um redirecionamento de carreira. Então, quando as crianças chegam para mim, já chegam na avaliação multi, eu já sei o que essa família quer, né? Então, essa família já está buscando um diagnóstico de TEA ou desenvolvimento atípico ou diagnóstico diferencial. Então aí já é outra coisa, porque aí já são os protocolos da avaliação multidisciplinar. Então nesse caso já é a anamnese de história de desenvolvimento específica de transtornos do neurodesenvolvimento que a gente criou aqui no núcleo de pesquisa em TEA que a gente tem aqui no Instituto, que a gente usa na equipe, que é a mesma que as alunas têm no curso de diagnóstico, né? A mesma. Quem é aluna que estiver aqui ou que ouvir essa live depois é a mesma que a gente usa aqui, tá? A Paty Carioca tá perguntando: preferência pelo mesmo brinquedo sem gostar de dividir? Ou fazer a mesma coisa toda vez que chega e toca a campainha, quando não ocorre, se frustra e chora? São características? Paty, também vou pedir para você assistir a live, porque eu também falei um pouquinho disso, tá? Então, não sei se você é mãe ou se você é profissional, mas durante a live eu falei sobre o que investigar diante de sinais de risco de TEA, né? Então, o que perguntar? E eu falei um pouquinho já sobre tudo isso aí que você está perguntando. Quando abrirá nova turma para curso? A gente tem
2 cursos que ficam permanentemente abertos, que é o curso do SRS2 e o curso de avaliação diagnóstica em casos de adolescentes e adultos. O curso de adolescentes e adultos, eu não recomendo que vocês façam sem fazer o de crianças. O de crianças, até crianças de 5 anos, né, de 1 aninho até 5 anos, diagnóstico, transtorno do espectro autista, ele abre a cada 2 meses, né, deve abrir agora em outubro, eu acredito, né, final de setembro ou início de outubro. E ele é gigante, ele que dá a base, são 100 horas de curso, totalmente prático. Você tem 1 ano para fazer esse curso, 1 ano de plataforma, e ali você tem orientação comigo, enfim, é 1 ano de curso e é bem gigante. Por quê? Porque o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento infantil. Então, para você avaliar adolescentes e adultos, é importantíssimo que você conheça tudo sobre o neurodesenvolvimento na sua base infantil. Aí, depois que você souber tudo sobre isso, sobre como isso é na infância, como isso se aplica, como avaliar, aí você vai saber o que diferencia no adolescente e adulto. As pessoas, a não ser que você já conheça tudo sobre a avaliação da criança, já pensa tudo sobre a teoria, aí ok, deixa eu ver só o que diferencia. Aí você vai lá e faz o de adolescente e adulto. Inclusive, o de adolescente e adulto, para quem compra o de criança, ganha o de adolescente e adulto, tá? Então, quem tem interesse em fazer o de criança, você ganha o de adolescente e adulto, né? Vem ali, você já faz um e ganha o outro. Agora, se você já sabe fazer o de criança, aí tudo bem, tá? Mas fica sempre aberto esse RS2 e o de adolescente e adulto. Você entrar lá na plataforma, vai estar aberto. Agora, o outro de criança e o de criança abre a cada 2 meses, um pouquinho, porque como eu dou orientação para as alunas lá, e sou só eu que dou orientação, então, assim, a gente já tem de alunas aí no Brasil, mais de, sei lá, 5 mil alunas no Brasil. Então, assim, e sou eu que dou orientação. Eu entro lá, a pessoa escreve, olha, eu tô com essa dificuldade, sou eu que dou a orientação. E eu atendo, né? Então, assim, eu não consigo, não dá pra ficar permanentemente aberto. Porque às vezes as alunas elas entram com bastante dúvida, depois dá uma baixadinha, né? E aí dá um fôlego. Então, é por isso, tá? Então, abre aí mais ou menos a cada 2 meses, 2 pouquinho. Tá? Então deve estar abrindo, eu acredito que em outubro. É sempre no final das maratonas, vocês vão ver. Maratona, vai abrir, viu maratona, viu imersão, viu jornada, no final da maratona, imersão ou jornada, vai abrir, tá bom? Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Lembre-se que nós temos aí a comunidade, para quem não tem interesse em fazer o curso, que é uma coisa mais rápida, dicas pro dia a dia, tem, não que seja mais rápido, são 75 horas de aula, porque já tem 75 cursos lá. Normalmente eu fico 1 hora aqui na live, né, 40 minutos, 45. Nós temos 75 e toda semana tem atualização, porque as 2 lives que eu faço na semana vão lá para a comunidade, tá bom? Eu vou me despedindo de vocês. A semana que vem não vai ter aula, porque eu vou sair uma semana aí de férias. Então semana que vem não vai ter live nem na terça, nem na quinta, ok? Tchau, gente. Boa noite.